Aqui. Olá. Olá. Tô tentando consertar aqui as coisas para chamar a Marina para participar com a gente no Murutucu hoje. Ah, só um instantinho. Ah. Enquanto isso, eu vou apresentando a gente como grupo. O Coletivo Murutucu é um grupo que a gente fez de divulgação de filosofia, né? Hoje a gente vai fazer com uma conversa com a Maria, que agora vai entrar em breve. O nosso tema de hoje é sobre filosofia árabe. Aí. Mari, Oi, Mari, Lori. como tá? Tudo bem, e Bem, você? agora tudo acertado para a gente fazer a live. Eu vou continuar apresentando o coletivo e a gente começa a conversa em breve. A, a gente é um grupo de divulgação de filosofia e a gente se conhece da filosofia. A Marina faz parte com a gente do grupo. Meu nome é Lourenço e hoje a gente vai conversar sobre filosofia árabe e sobre o tema muito provocante de como são possíveis os sonhos premonitórios, né? A Mari faz parte com a gente do coletivo já tem um tempo e é a primeira vez que ela mostra pra gente a pesquisa dela aqui no, no projeto mesmo do Murutucu, né? Então, já para passar a fala para ela, eu queria saber, Mari, como a gente sempre costuma, né, começar essas doses, o que te levou a estudar isso? Porque, como você se interessa nisso e tal? Pode ficar à vontade. Tá. Oi, gente, boa tarde. É, Então, a gente, no curso de filosofia, tem as disciplinas de História de Filosofia Antiga e História da Filosofia Medieval. E aí eu ficava um pouco incomodada porque tem um lapso de 1000 anos, assim, entre a filosofia antiga e a filosofia medieval, que não fazia muito sentido. E eu acabei indo estudar a História do Pensamento Árabe lá na Letras. E aí, quando a gente vai estudar o pensamento árabe, a gente descobre que esse lapso temporal ali de 1000 anos estava super efervescente ali no mundo árabe. Então, o que acontece bom, os gregos, a filosofia grega acaba sendo herdada pelos árabes, no sentido de que, com o califado abássida, um dos califas, que é o Al-Mansur, ele resolve empreender uma missão de copistas, que é a Casa da Sabedoria. Então, eles pedem para que o imperador de Bizâncio empreste os livros dos gregos, que estava lá no Império Bizantino, para que os árabes copiem e, na verdade, reescrevam essa filosofia em língua árabe. Então, a filosofia grega, ela acaba herdando o método filosófico de análise e de investigação lógica dos gregos, mas o que ela vai investigar são os objetos próprios do contexto, né, da tessitura social árabe, que eram a magia, que era a profecia, né? Tinha havido uma profecia, os sonhos premonitórios, a ciência da astrologia. Então, no califado você tem o califa, ele não toma nenhuma decisão sem antes consultar o astrólogo. E tudo isso vai ser incorporado enquanto ciência, mas à luz desse método de análise grego. Então, sempre partindo daquilo que é mais denso, mais material, para fundamentar tudo com base numa metafísica que seria a ciência divina, né? Exatamente a Legal. maneira dos gregos, só que olhando para os objetos propriamente da cultura. E o que me incomodava na filosofia é essa ideia, é o fato de ter havido um apagamento histórico da contribuição dos árabes. E isso se deveu muito ao fato de que a escolástica, né, a filosofia medieval, queria apagar os elementos árabes para fazer remeter a filosofia escolástica direto a um período mítico cristão, que seria a época de Abraão.
Uhum. Então, a gente tem um movimento que chama Translatio Studiorum, na verdade não chama, mas depois vai ser chamado, né, pelos estudiosos, que é esse movimento de translação das obras que transcende as fronteiras geográficas. E então os árabes eles herdam essa filosofia dos gregos e eles continuam usando essa metodologia, mas para investigar os seus próprios objetos. Uhum. É, é legal, né, Mari, a gente ver quando a gente busca sair um pouco do que é muito cânone da história da filosofia, que a gente vai descobrindo as lacunas que tem, que às vezes chegam, igual você falou, há 1000 anos de história, né? E buscar o que é que tem dessas lacunas, o que é que foi esquecido por aí, é que é uma coisa muito interessante, né? Das nossas conversas sai muito o papel um pouco da imaginação, né? Para essa teoria, que hoje ela tenderia a ser encarada de um jeito mais negativo. A imaginação como se ela fosse uma coisa um pouco supérflua, né? Ou que ela não contribuísse para o conhecimento. Como que fica, então, esse papel da imaginação nessa filosofia árabe? Você acha, né? Então, na filosofia moderna, né, a gente tem no iluminismo essa ênfase na razão como a faculdade, a potência suprema, e a imaginação acaba sendo meio que um apêndice assim entre as nossas potências, né? Uhum. Então, mas no contexto árabe era preciso pensar uma teoria do conhecimento que desse conta da possibilidade da profecia e que desse conta daquilo que já era parte da própria estrutura da sociedade, que tinha os sonhos premonitórios, então os califas e os príncipes eles sonhavam coisas, e era importante que tivesse um intérprete de sonhos dentro do califado. Então tudo isso, as artes divinatórias, as artes de proteção pelos talismãs, era algo que fazia parte daquele contexto. Então, uma teoria que pensasse o conhecimento, né, como se dá o conhecimento, precisaria conceber essa possibilidade dos sonhos premonitórios ou da profecia enquanto algo inscrito na própria estrutura da alma, né? Uhum. Então, o Ibn Sina, que é o Avicena, ele vai colocar bastante ênfase na imaginação e isso, eu acho que isso me chamou a atenção especialmente porque a gente sai um pouco da razão como potência soberana para tentar pensar a realidade a partir do imaginário. E aí eu vou Uhum. contar uma historinha sobre por que os árabes começaram então essa missão de tradução. A gente pode pensar que a razão para isso é uma razão estratégica, política, porque, de fato, quando eles herdam essas obras, eles herdam muito conhecimento técnico de construção, de matemática, de ciência, mas também os árabes eles tinham uma ideia de herança humana. Então, a ideia de que eles seriam os herdeiros de um legado de toda a civilização humana e com o intuito de unificar esse conhecimento sob uma única língua. Então, a língua árabe, igual outras línguas místicas, né, de recitação, então, línguas que têm a ver com uma revelação e com uma prática ritualística, elas têm em si a própria estrutura da realidade, né? A língua é aquilo que tem que dar conta de tudo. Então, você unificar o pensamento da humanidade em uma única língua era para os árabes assim o legado máximo. E eles tinham essa ideia de ir buscar o saber em qualquer lugar, independente de fronteira ou de idioma. Uhum. Então, com isso, eles acabaram abarcando conhecimentos de lugares muito distantes. E teve esse período de ouro da filosofia árabe, né? Em que muitos povos e muitas filosofias conviviam harmonicamente. Na escolástica, os sonhos têm papel decisório no Velho Testamento, por exemplo. Sim, mas o que acontece na escolástica é que eles tentam apagar a contribuição dos árabes, descartando pelo fato de ter a ideia das esferas celestes. Então, que é a ideia de que o cosmos ele é concebido enquanto emanações de esferas. E aí, como os Uhum. árabes eles tinham isso, que não é só uma coisa neoplatônica, né? Não é só algo do Plotino. Também fazia parte da própria cosmologia árabe, persa, mas não era interessante para a cristandade. Então, eles dão uma apagadinha nos árabes para tirar esse lance das esferas celestes. E aí eu Uhum. queria trazer essa ideia da imaginação,
As potências da alma para o Ibn Sina, elas vão ser pensadas enquanto relação. Então, a alma humana e as nossas potências, aquilo que a gente recebe de imagens, de intenções, de formas, é algo que espelha outras imaginações de outras formas de vida, que são as esferas celestes. E é isso que vai fundamentar porque que um sonho pressagiário é possível. Mas eu vou chegar nisso já já. Só queria colocar uma outra razão, né? Então tem essa razão estratégica, política, que eles queriam fundar a Casa da Sabedoria para marcar a filosofia árabe com esse prestígio que a filosofia grega já tinha. Sim. Mas tem uma razão que é uma razão mais imaginativa, né? Uma razão onírica. Então, eu queria que, na verdade, a gente tentasse acreditar nessa história que eu vou contar, enquanto a verdadeira razão para essa empreitada. Eu vou contar uma história. Então, tem um livreiro, que é o Al-Nadim, que ele escreveu um livro chamado Catálogo, cujo intuito era compendiar todos os ramos do saber escrito em língua árabe. E aí ele conta assim, que Al-Mamun, que era o califa, viu num sonho como que um homem de cor branca, meio corada, de fronte larga, sobrancelhas unidas, calvo, de olhos azuis e complexão gentil, sentado em seu trono. Disse Al-Mamun, é como se diante dele eu me enchesse de temor. Perguntei, enfim, quem és tu? E ele respondeu, sou Aristóteles. Muito contente, eu disse, sábio, posso fazer-te perguntas? Ele disse, sim. Perguntei, o que é o bem? Respondeu, que está bem conforme a razão. Perguntei, e depois? Respondeu, que está bem conforme a lei divina. Perguntei, e depois? Respondeu, que está bem conforme o vulgo. Perguntei, e depois? Respondeu, depois não há depois. Al-Nadim completa, este sonho foi um dos motivos mais fortes para a elaboração de livros, pois Al-Mamun trocava correspondências com o imperador de Bizâncio e insistiu no pedido de autorização para copiar tudo que escolhesse dentre as ciências antigas. Então, o sonho do califa está sendo tomado aqui na história da filosofia árabe enquanto um documento histórico. E aí eu queria que a gente concebesse isso assim como uma realidade. Então, os sonhos enquanto algo que realmente motiva uma empreitada política que vai ter uma repercussão na história da filosofia para sempre. E aí, por conta de tudo isso, né, pelos sonhos serem algo tão presente dentro desse contexto, o Ibn Sina vai tentar encontrar qual que é o fundamento de um sonho pressagiário a partir da relação da alma com essas esferas celestes. Se tiver alguma coisa para falar, Lori, vai falando também. Se alguém quiser ir perguntando a ideia, a gente trocar ideia. Sim, a gente está vendo aqui as perguntas que vão aparecendo. Eventualmente a gente consegue encaixar elas também, viu, para o pessoal que está assistindo. Tá. Mas pode continuar, tá? Vou contar isso aí. Então, o Ibn Sina, ele fala o seguinte, né? Um pouquinho para a gente falar da importância do intérprete de sonhos dentro do califado. Ele fala assim, conta-se que o rei Heráclio teve um sonho que tomou conta de seu coração, não encontrando entre os intérpretes de sonhos aquilo que o curasse. Com efeito, depois disso, quando dormia, aquele sonho lhe foi interpretado no sono. Nele estavam contidos avisos a respeito de coisas que se dariam no mundo, em sua própria cidade e em seu reino. Assim, uma vez que tais presságios foram registrados, realizou-se tudo de acordo com aquilo que lhe foi interpretado durante seu sono. Outros, além dele, já experimentaram isso. Então, uma coisa muito interessante nessa história, primeiro é que ele está tomando isso como um fato, né? O rei sonhou, e aí dentro do sonho dele, o sonho foi interpretado dentro do sono. Então, primeiro que isso está apontando que o próprio sonho carrega a sua chave de interpretação. Então, não foi o intelecto do sonhador que interpretou o sonho, mas sim a própria ação da sua imaginação. Então, isso é algo muito interessante porque aponta um pouco para um início de fica das imagens que a gente contempla e que ficam impressas na imaginação é aquilo que é narrado do sonho. Então, o que a gente sabe da imaginação é aquilo que se narra a partir dela. E essa ênfase na narrativa, né, é muito
parecido com como a gente pensa a psicologia moderna, só que a ênfase não está no indivíduo, a ênfase está na relação. Então, quando um sonho ele é autêntico, quando ele tem imagens que são essas imagens das esferas celestes, que esses são sonhos que vale a pena interpretar, essas imagens elas foram recebidas através de uma coisa que a gente chama de fluxo do invisível. Então, uma coisa muito importante nesse contexto, em que os sonhos são documentos históricos e eles falam de coisas que acontecem, era tentar diferenciar sonhos quiméricos, ou sonhos alucinatórios, ou sonhos que fossem só um resíduo de alguma coisa que a gente viveu durante o dia, dos sonhos que tivessem essa origem do fluxo do invisível. Então, como saber, né? Isso continua como um problema para a filosofia até moderna lá para frente. Eu lembro do Locke, por exemplo, mas o Locke ele não consegue descobrir um critério do que seria né, o que poderia ser uma revelação divina, o que não seria uma revelação divina. Ele acaba usando isso para eliminar qualquer possibilidade de revelação divina na esfera pública, né? Mas justamente num outro contexto eu acho interessante ver que o critério tem a ver com essa ordem superior, né? Com essas esferas celestes e como isso... Eu acho isso tudo muito interessante, mas só para marcar um pouquinho. Sim, e aí uma coisa muito legal é que não é só uma alma que está ligada a esses princípios superiores, assim, mas ele vai pensar a importância do corpo nas nossas imaginações. Então, ele era médico, né? E na verdade, a história toda dele é muito fantástica. Quando ele tinha 18 anos, ele curou um príncipe chamado Ibn Mansur. E aí o príncipe abriu as portas da biblioteca dele para o Ibn Sina. E aí, a partir disso, ele leu o Al-Kindi, o Al-Farabi e outros árabes, e leu todos os gregos e começou a escrever as suas próprias obras. Então, ele vai pensar o corpo a partir do temperamento. Então, nesse contexto, a gente tem os temperamentos fleumático, colérico, sanguíneo e melancólico. Não sei se todo mundo já ouviu falar disso. Assim, isso remeteria a Hipócrates também, né? Uma tradição grega já da medicina. Também. Desenvolvida, retomada e ampliada pelos árabes também, né? Sim, ele é a medicina do Hipócrates, que é uma medicina que foca no indivíduo. Então, não vai pensar a doença, vai pensar que é necessário você investigar os hábitos daquele indivíduo, o clima que ele mora, o seu temperamento. Então, esse temperamento vai ter uma repercussão nos nossos sonhos. Então, tem até alguns filósofos contemporâneos que acabam retomando isso. O Merleau-Ponty, o Bachelard, eles vão pensar essa metafísica dos sonhos, né? Então, o Ibn Sina fala que os sonhos dos coléricos são sonhos de fogo, são sonhos de guerra, são sonhos belicosos. Os sonhos dos fleumáticos são sonhos de tsunami, de água, de rios. Os sonhos dos melancólicos são sonhos de fuga, são sonhos de aprisionamento. E quem que está faltando? Fleumático, colérico, sanguíneo. Os sonhos dos sanguíneos, eles são mais aéreos, né? Então tem a ver com movimento, com tem essa relação, né, Mari, entre os temperamentos e os elementos, né? Tem uma correspondência aí. Cada elemento corresponde a um desses temperamentos. Seria a prevalecência de um desses elementos. É isso mesmo? Isso. Os coléricos são mais de fogo, né? Os fleumáticos mais das águas, os melancólicos mais da terra e os sanguíneos do ar. Então, esse cosmos, né, essa cosmologia, tem um outro filósofo que, na verdade, é mais místico, que é o Ibn Arabi, que ele vai pensar essa realidade enquanto caleidoscópica, né? Então, aí eu vou citar uma autora que eu gosto muito, que é a Beatriz Machado, que ela fala desse contexto enquanto uma realidade caleidoscópica, em que a gente está pensando a realidade a partir do simbólico. Então, o simbólico, o símbolo, isso é muito legal da gente retomar, porque símbolo hoje virou código, né? Virou definição. Então, sei lá, igual a astrologia virou coluna de entretenimento, quando na verdade era uma ciência sobre apontar para uma outra coisa, que aponta para uma outra coisa, enquanto possibilidade, não enquanto código fechado.
Então, a ideia é que você tem um padrão, por exemplo, o padrão dos elementos, que está se manifestando de diversas formas, em diversas combinações diferentes. Então, isso também vai ser investigado por eles a partir do método grego, quando eles tentam explicar a lógica da magia, por exemplo. Então, tem um filósofo que é o Al-Kindi, que ele é considerado o pai dos filósofos árabes, que ele é um dos primeiros a se escrever, que ele fala assim: tudo que há na Terra, seja substância ou acidente, emite raios à semelhança dos astros. A grande diversidade das coisas deste mundo provém inteiramente desse choque de raios. Toda ação das estrelas efetua-se por intermédio dos raios. Nem a voz humana deixa de produzir raios, que, como todas as outras coisas reais, age por seu intermédio no mundo dos 4 elementos. Uhum. Então, por que isso é a maneira grega, né? Porque tanto a influência dos astros sobre a gente, quanto que seria justamente a possibilidade da astrologia, quanto o encantamento pela voz, né? O encantamento pela palavra, então a produção de raios pela voz humana, esses vários diferentes, essa multiplicidade sendo reduzida a uma única unidade que é a fundamente, que é as coisas emitem raios. Então, essa ideia de que do múltiplo a gente reduz a um único fenômeno que o fundamente. Peraí, vamos ler o que as pessoas estão falando? O Sérgio da Fiuza, Sérgia da Fiuza, falou que essa perda, né, você estava falando do código, né, do símbolo como código, como determinação fechada, né? Ele estava dizendo que eles perdiam, os significantes perderiam essa pluralidade, em parte pelo capitalismo, né? Eu acho que isso tem a ver, o código único do dinheiro tende a empobrecer um pouco os códigos múltiplos de outros signos, né, de outros símbolos que não seja o dinheiro. Eu tenho essa impressão. Talvez pudesse ser um pouco reducionista dizer que fosse só isso, né? Mas é muito interessante, eu não tenho dúvida de que seja por aí. Há essa tendência, né, Mari, que você tá trazendo ela desde o começo na sua fala, dessa redução das possibilidades, né, um pouco da eficácia do símbolo como algo de positivo, de real, né? Mas também houve vários momentos ao longo dessa história aí que se buscou, né, contradizer isso, mostrar a potência da imaginação. Sim. Enfim. Aí o Sérgio falou assim: queria saber de vocês como converter essas análises de outras culturas dentro da realidade, por exemplo, de alguém que recebe um salário mínimo e vive no Rio de Janeiro. Então, eu acho que o empobrecimento das nossas possibilidades assim de emancipação nesse sistema vem muito em função dessa desconexão com o todo, né? Então a gente está falando de uma cosmologia e de uma ciência da alma e de uma teoria do conhecimento em que as possibilidades da alma humana, elas são um reflexo das possibilidades de almas de esferas celestes. Então aquilo que a gente recebe na nossa imaginação, às vezes, pode estar vindo de um fluxo do invisível. Quando a gente não se sente como parte de um todo, tem um peso muito grande sobre o indivíduo, né? O indivíduo tem que dar conta de tudo. E se ele não dá conta de tudo, ele fica ansioso, ele fica deprimido, ele fica depressivo. Então, essa conexão de se sentir pertencente a um todo e saber que a nossa alma... Primeiro, a gente tem que conceber a ideia de que existe uma alma, né? Haveria uma alma. Ele engraçado como esse é um passo importante, né? Porque ele muda completamente a relação que a gente tem com o corpo, né? Que era para esse lado que você estava aí antes da gente começar as perguntas, então acho legal o gancho da gente voltar um pouco. Sim. Então, vou entrar agora no livro da alma mesmo, que é a obra dele, que ele vai falar da imaginação. Uhum. Então, nessa obra, ele escreveu entre 1020 e 1030, e aí ela faz parte de uma obra maior que se chama A Cura, que seria uma síntese de todos os conhecimentos. Então já traz essa ideia de o conhecimento cura. Mas que conhecimento que é esse, né? Ele tem 4 tomos, então é lógica, matemática, ciências naturais e ciência divina.
partindo um pouco daquela organização aristotélica, né? Então, dentro da matemática, por exemplo, você tem a música, dentro das ciências naturais você tem desde os meteoros até os animais, e dentro das ciências naturais você tem a física, e dentro da física tem o livro da alma. Então, a física, ela inaugura os estudos do movimento. E aí ele vai dizer, então, que a alma, ela é o princípio do movimento dos corpos que se movem. Se tem corpos que se movem e corpos que não se movem, então o que fundamenta que alguns corpos se movam não pode ser o corpo mesmo, tem que ser algum outro princípio, que é a alma. Então, isso é um argumento para a alma. E outro argumento é uma coisa que eu quero que a gente experimente no final, assim, enquanto uma proposta prática mesmo. Ele pede para que a gente imagine uma coisa que eu só vou falar no fim. Então, Vamos deixar ela para o final como exercício prático e tarefa para quem resistir. Eu acho que é interessante. É o homem voador, né? O argumento do homem voador. Mas a gente deixa para falar dele mais para frente. Eu acho que vai ficar mais interessante também. Sim, sim. E a ideia é essa, né? Imaginar a alma. E aí ele vai propor uma meditaçãozinha. Na verdade, esse livro, ele não é... Ele pode ser interpretado sobre uma luz mais racionalista, então, enquanto um livro, uma obra descritiva, e tem uma interpretação mais mística, então, enquanto uma obra prescritiva, do tipo, façam isso que eu tô falando. Experimentem, né? Eu gosto mais dessa linha mais mística mesmo, porque... porque assim, né? Legal. Puxa pra moral, né? Isso é interessante mesmo. Sim, eu acho que aponta mais para essas possibilidades de tipo isso que o Sérgio está falando, né? Imaginação enquanto uma prática que nos permita sobreviver. E aí, bom, então que conhecimento que é esse que tem no livro da cura? Não é só um conhecimento técnico, mas ele precisa conceber também que a intuição também é uma potência que nos leva ao conhecimento. E aí tem uma historinha muito legal também, eu não vou ler a história dessa vez, mas para resumir, assim, tem uma história de que o Avicena, ele tá andando por uma cidade, ele precisa curar um príncipe, ele atravessa todo um caminho, ele chega nesse príncipe, e aí o príncipe tá lá prostrado, ele pega e começa a tomar o pulso do príncipe. E aí, enquanto ele tá lá com a mão do príncipe na mão dele, ele começa a contar todo o caminho que ele fez. Então ele vai falando, eu passei pela cidade tal, e depois eu passei pela cidade tal. E aí ele percebe que quando ele fala um dos nomes de uma das cidades, o pulso do príncipe fica mais ativo. E aí ele começa a enumerar, a falar os nomes das famílias que moram nessa cidade. E aí quando ele fala o nome de uma das famílias, o pulso do príncipe fica mais intenso. E aí ele pede para que alguém comece a falar os membros dessa família. E aí quando fala uma das moças da família, ele percebe que o pulso fica mais intenso ainda. E aí, conclusão, o príncipe sofre do mal de estar perdidamente apaixonado. Então, assim, por que eu tô contando essa história, né? Porque dentro da própria trajetória dele de médico e filósofo, a intuição está colocada enquanto algo que vai nos levar a um conhecimento. Então, por que ele começa a contar uma história do caminho que ele fez, né? Ele poderia perguntar qualquer coisa. Onde que está a intuição mais exatamente nessa história, Mário, para quem está assistindo? Então, a intuição é uma coisa que no árabe ele chama de hads, e que é uma aptidão na alma para se conectar a esse fluxo do invisível. Então, ele vai falar que na alma do profeta, essa aptidão para se conectar ao invisível é mais intensa. Então, o profeta, ele consegue, enquanto ele está em vigília, né, acordado, ver coisas que a gente só veria em sonhos. Porque ele tem mais hads, mais intuição. Uhum. E, enfim, tudo isso está inscrito dentro das possibilidades da alma, né? Então, o que a gente chamaria hoje de um fenômeno paranormal, tipo prever o futuro, ter um presságio, é normal, né? Então, tem alguns intérpretes que vão dizer que o Ibn ele milagriza a experiência do pensamento. Mas, na verdade, está tudo inscrito dentro da própria possibilidade da alma, porque a alma existe em relação. Ela existe enquanto... e aí, então, eu queria entrar nisso agora, na doutrina da alma dele. A doutrina da alma dele é totalmente original, assim.
Não tem, eu acho que não tem nenhum outro filósofo que tenha falado exatamente o que ele falou. Diferente do Platão, para ele, as almas não existem antes dos corpos. E elas não vão existir em outros corpos depois que o corpo se for. Então, não é uma doutrina reencarnacionista, né? Ele vai falar o seguinte: o corpo, ele é um preparado material feito para receber aquela alma. Então, quando a alma ela se agrega a um corpo, o que ela faz é permitir que o corpo manifeste o temperamento que lhe é próprio. E significa também, e aí ele vai falar que a alma tem no corpo seu reino e seu instrumento. E que depois da morte do corpo, a alma continua. Mas ela não existe antes. Então, isso é muito, eu acho isso muito autêntico, assim, de se pensar. Porque não está pensando o corpo enquanto algo, uma passagem transitória, mas o corpo enquanto feito para receber aquela alma, sabe? Uhum. Acaba sendo um pouco também o correlato dessa alma, parece que a alma fica com um pouco desse corpo, né? Esse corpo também está ali marcado nessa alma. Isso daí ele vai falar na metafísica. Então tem umas partes que ele fala assim, olha, esses assuntos são muito metafísicos, então vocês têm que ir lá no meu livro da metafísica, porque esse aqui é o livro da alma. Então, como a alma ela se manifesta num corpo, eu vou pensar a alma junto do corpo. A alma depois do corpo, vocês vão lá e leem no livro da metafísica. Mas aí ele fala isso mesmo, né? Que fica um pouco de corpo no sentido, pensando na imaginação, né? Tem outra potência que é o intelecto, mas eu quero falar só da imaginação. Então, as coisas que a gente imaginou na vida, no corpo, vão apontar um pouquinho os caminhos de onde essa alma vai depois do corpo. E aí, as coisas que... Peraí que eu tô lendo um textinho. Bom, aí ele vai falar assim, né? Que as coisas que são tendência da nossa imaginação, elas têm a ver com as nossas afinidades. Então tem um momento que ele fala assim, aquele que tende a imaginar, durante a sua vigília, se ocupar com assuntos de negócios, quando ele dorme, fica um resíduo dessa cogitação, então ele vai ter as suas imagens associadas às coisas que ele cogita. E aí, com isso também, ele concebe que as coisas que a gente imagina vão ter uma repercussão sobre o elemento corporal. Então, por exemplo, ele fala assim, a forma que se encontra na alma é princípio para aquilo que ocorre no corpo, assim como a forma da saúde que está na alma do médico é um princípio para que ocorra o estabelecimento do doente, tal como a forma da cama está na essência do marceneiro. E aí ele fala assim, que a imaginação, então, ela afeta o corpo, assim como ocorre na situação do doente que imagina já estar são. Então, como ele já tem a forma da saúde, o elemento corporal ele é afetado por essa forma e a saúde é restabelecida. Então, imaginar a forma da saúde é um meio de utilizar a imaginação para que ocorra a cura. Mas, aí eu quero colocar um parênteses, assim, e também uma crítica, tipo, há uma interpretação disso dentro do nosso contexto. Então, o que é a gente dizer imaginar a forma da cura para se curar? E o que é isso dentro de um contexto de da espiritualidade hoje, assim, né? Do discurso da espiritualidade hoje. Então, por exemplo, a gente tem essa ideia de que se isso tivesse entrado na subjetividade moderna, em que o indivíduo está a parte do todo, de novo é um peso, porque você é culpado pela sua doença. Você não está imaginando a cura. Você não está imaginando o suficiente a sua cura. Então, isso é um pouco semelhante à ideia do karma como merecimento, assim, ou como punição. Então, alguém que sofre ou que tem uma doença porque fez algo muito maléfico. E aí eu me debato muito com isso, porque... Acaba justificando desigualdade, né? Justificando as injustiças um pouco. Sim. Humanas. Isso é muito grave, é um entendimento muito errado do que é o karma e do que é a imaginação para se curar, né?
é um entendimento errado, porque está colocando um peso sobre o indivíduo. E aqui não tem essa subjetividade que precisa dar conta de tudo. Aqui o indivíduo ele é pensado enquanto uma analogia com relação a um cosmos. Então, como que isso acontece, né? Ele vai falar, eu vou chegar no que eu quero falar. Ele vai falar o seguinte, quando você tem, por exemplo, você está num tronco sobre um abismo, e aí você imagina a forma da queda. Se você imagina a forma da queda, o seu corpo fica incapacitado de atravessar, porque você fica tomado pelo medo. Mas ele fala o seguinte, quando a existência e consolidação dessas formas na alma e a sua respectiva convicção, é necessário que existam, podendo acontecer frequentemente que a matéria que está em condições de ser afetada pelas formas seja afetada pelas formas. Se isso acontece na alma universal que pertence ao céu e ao mundo, é admissível que venha a ter influência na natureza do todo. Ao passo que se ocorrer na alma particular, é admissível que influencie a natureza particular. Então, a nossa imaginação só afeta o corpo porque existe uma alma do mundo, uma alma universal, que influencia no todo. E aí ele vai falar que na alma do profeta, por exemplo, o profeta, a potência dele mais forte na alma é a imaginação. Então, não só a imaginação é forte, mas a alma também é forte. Então, ele é capaz de influenciar não só o próprio elemento corporal, mas outros elementos corporais a partir da sua imaginação. Então, só é possível, então, a gente pensar que a alma afeta o corpo, porque tem uma alma universal que, a partir das suas imaginações, afeta o todo. Uhum. Isso me faz me pensar muito, Mari, numa certa continuidade disso. Você mencionou o Plotino, né? Essa ideia de alma do mundo me remete ao estoicismo, não para tentar jogar tudo para os gregos, como se eles fossem criadores de tudo, né? Mas pensar também de essas coisas. Qual é a relação desse neoplatonismo? Tem uma certa continuidade mesmo, não só dos textos antigos, você mencionou Aristóteles, mas uns textos mais recentes, do, não sei, o século III, o próprio Plotino. Os árabes conhecem Plotino? Conhecem? Sim, então, tem uma obra que entra como sendo uma obra do Aristóteles, que é... Como é que chama? Eu esqueci agora, mas é uma obra que ela é atribuída ao Aristóteles. E, na verdade, depois acabam investigando e descobrindo que era do Plotino. Então, bom, eu não sei, né? A gente não sabe de verdade como é que essas coisas acontecem, mas o fato depois, é que eles... eu fico pensando que depois algum desses textos também entram no Renascimento de novo, uma certa recuperação dessas coisas, então os árabes também rebatem de um jeito ou de outro, mesmo sendo negados na escolástica, de forma que até essas diferentes tradições, elas meio que compõem um todo único, né? Uma alma do mundo, mais ou menos, desse mesmo processo, que faz com que todos esses autores sejam tão úteis para estudar, né? Igualmente úteis, no sentido de, em qualquer um deles, pode ser que você encontre o que você está buscando, né? Eles são todos diferentes, mas, assim, você não pode excluir nada. E aí eu acho muito legal essa recuperação. Eu fico muito impressionado com essas coisas da filosofia árabe que você tem trazido. Foi mal, meus cachorros estão surtando. Que bem. Então, isso é uma coisa que acontece quando a gente está buscando e encontra um autor, a gente acaba se convertendo aquilo, né? Então, eu estou tentando converter vocês, mas eu quero que a gente tente conceber isso enquanto possibilidade real, assim. Enquanto pensar as potências de verdade, enquanto algo que espelha outra coisa. E, bom... A Maria do Céu acrescentou o Lucrécio aqui nessas redes de influências, né? Ela tinha falado antes de algo do Alberti, que entende os raios da visão como se fosse também uma certa repercussão da filosofia árabe do Renascimento, né, no italiano. Então, só para terminar esse assunto e incluir os comentários dela. Sim, no capítulo 3 do livro da alma, ele vai falar só sobre o sentido da visão. E aí ele vai falar muito dessa questão dos raios. E basicamente
os renascentistas herdaram tudo isso, né? Uhum. Então, esse movimento de Translatio Studiorum continua. E aí, eu vou continuar aqui onde é que eu estava, que é essa ideia da influência que a imaginação tem sobre o elemento do corpo, né? Uhum. E aí ele vai falar o seguinte, então, como é que isso funciona? O tempo inteiro ele está pensando a alma enquanto inerente num elemento material. Na verdade, enquanto algo que, ao se juntar ao material, faz agregar, faz manifestar as qualidades materiais daquilo. Então ele fala, e isso talvez tenha um pouco a ver com o fato dele ser médico, ele vai localizar a gente tem os sentidos internos, os sentidos externos, né, os nossos 5 sentidos, e os sentidos internos. Então, memória, imaginação, e o intelecto é uma outra coisa, uma outra potência, que não é exatamente um sentido. Então, memória e imaginação são parte da alma animal. Então, os animais têm imaginação, os animais têm memória, e é muito legal que ele conceba isso, né? Porque na história da filosofia cartesiana, os animais são máquinas, né? Uhum. Eles têm agência porque eles são robôs. Então, eles vão daqui para lá porque eles são robóticos, não porque eles têm alma. Embora haja contestações disso também na época, mas de fato, em grande parte, o que vence acaba sendo um pouco por aí, né? Ou em certos momentos. Uhum. Sim, ele fala assim, que se não houvesse nos animais uma potência que unificasse as formas que eles recebem, as imagens que eles recebem, a vida para eles seria impraticável. E aí essa potência que reúne as formas é o que ele chama de fantasia, né? Que é o sentido comum. E aí ele vai pensar o seguinte, tem diferença entre a gente receber uma forma e a gente fixar essa forma. Então, as coisas que a gente percebe, ele fala que tem 2 tipos de sensíveis, né? As formas e as intenções. Então, os animais percebem tanto formas, e aí formas é qualquer coisa dos sentidos, então uma imagem ou um som ou qualquer outra coisa, e as intenções. E aí tem um exemplo clássico, assim, da filosofia árabe, e que a filosofia medieval também vai continuar muito, que é o exemplo do lobo e da ovelha. Que ele fala que a ovelha, ela não percebe... O perigo que ela percebe no lobo não está na cor, ou na forma, ou no pelo do lobo, está na sua intenção. Então, os animais percebem intenções, né? Mas essas intenções, elas são recebidas por uma potência que ele chama de estimativa e são fixadas na memória. E aí ele está pensando o tempo inteiro na matéria, né? Então, para você ter algo que fique fixo, você precisa ter um elemento material mais denso. E para você ter algo que combine, então, por exemplo, a ação da imaginação é de combinar as formas com as intenções. Ela às vezes vai ali na... Tem 2 imaginações, na verdade. Tem essa imaginação que recebe as formas, que é a imaginação, e tem a imaginação que combina, que é a imaginativa. Então, a gente é como se a gente tivesse uma potência dentro da gente que fica o tempo inteiro ali na memória e na imaginação, combinando formas e intenções, formas e formas. Uhum. Então, elas têm que ser diferenciadas porque para você fixar as formas tem que ser um elemento mais denso e para elas se misturarem tem que ser um elemento mais úmido. Muito louco, né? Uhum. Uma viagem. E aí ele fala assim, mas por que que a gente... O que explica a gente ter certas imaginações? Como é que acontece essa combinação, né? E aí ele vai falar o seguinte, isso acontece ou porque, bom, ele vai pensar que a alma, ela tem não é uma potência, na verdade, é só uma aptidão da atenção. Então, a gente tem todas essas potências e nem sempre a alma está igualmente atenta a todas. Então, quando a alma está atenta com outras coisas, por exemplo, que a gente está percebendo dos sentidos, a imaginação fica totalmente livre lá, combinando coisas o tempo inteiro. Então, por isso que a imaginação origina os sonhos, né? Porque ela nunca para de agir. Então, ele fala que, na verdade, o que faz a gente conceber o movimento é a imaginação. Porque o tempo inteiro ela está recebendo as formas e registrando a passagem das formas no tempo.
Então, alucinar é você estar convicto de que essa forma que você imagina foi originada por fora, quando na verdade foi originada por dentro. Porque você não estava atento, a sua alma não estava atenta ao momento que isso aconteceu. Uhum. Então, acontece quando a alma está ocupada com outras faculdades e aí o intelecto fica inerte. O intelecto vai ser essa potência que vai olhar para as imaginações e que vai, às vezes, tentar analisar se aquilo corresponde a algo de fora ou não. E aí, só que ele fala assim, se você começar a fazer isso muito, olhar para suas imaginações e falar isso é real, isso não é real, isso não é real, a sua imaginativa vai começar a ficar fraca. E aí a sua imaginação vai falhar. E aí ele fala que tem outros hábitos que corrompem a imaginação, tipo o hábito da mentira. Aquele que tende a mentir muito acaba danificando a sua imaginação. Então, se você fica julgando se a forma veio de fora ou de dentro o tempo inteiro, você vai enfraquecer a imaginação. Só que a imaginação, ela não julga, né? Quem julga é o intelecto. Eu vou beber água enquanto a gente vê o que as pessoas estão falando. O pessoal está comentando aqui sobre ele está falando do fundamento fisiológico, né, do cérebro, como a imaginação e as memórias ativariam a mesma parte do cérebro, né? Eu acho que já tem um princípio disso dessa abordagem medicinal e fisiológica do próprio Avicena, né? Sim, ele vai realmente localizar as potências fisicamente no cérebro, né? Mas isso depois, com a neurologia mais desenvolvida, hoje em dia a gente sabe que o cérebro, que não é assim que funciona, que o cérebro ele tem plasticidade, né? Então, se você tem uma certa área danificada, outras partes do cérebro podem desempenhar aquele mesmo papel. E aí tem uma coisa muito louca, que é, por exemplo, você ter um membro amputado, mas tem pessoas que continuam sentindo aquele membro, né? Sim. E aí eu lembro até que meu orientador falou uma coisa do tipo... será que o cérebro não é uma perna do pensamento? Eu fiquei muito com isso na cabeça, assim, tipo, será que realmente a gente pode localizar as nossas potências no cérebro? Será que é sobre isso? Eu não sei, mas o que eu acho que fica aqui disso que é importante é pensar a alma junto ao corpo. Então, pensar o elemento material enquanto algo que está influenciando o tipo de imaginação que a gente tem. Uhum. E aí ele fala... Mari, então como que fica o problema de eu saber se o sonho é premonitório ou não? Tem vários sonhos, as imaginações nós vamos fazendo, tem os temperamentos que imaginam e os hábitos, mas como que eu sei? Como que fica esse critério? Então, aí ele vai falar assim, que você tem essas coisas que vêm de dentro, as coisas que vêm de fora, você pode sonhar com resíduos da cogitação. Então, cogitação é quando o intelecto se volta sobre a imaginação. Então, é basicamente quando a gente pensa sobre as imagens. E aí, quando a gente pensa sobre as imagens, a gente está cogitando. E aí, essa cogitação, ela deixa um resíduo. A teoria do Aristóteles é exatamente essa, de que os sonhos, eles são um puro resíduo daquilo que aconteceu durante o dia. Mas o Ibn ensina, ele vai falar que tem tudo isso e tem o fluxo do invisível. Então, quando você tem imagens que provêm desse domínio celeste, que são esses sonhos verdadeiros. E aí, dentro do contexto islâmico, tem dois tipos de sonho, né? Tem os sonhos que são as visões. Então, no Alcorão, o profeta, ele sempre tem visões, né? Então, essas seriam as imaginações que provêm do domínio celeste. E tem outro tipo de sonho, que ele fala, esses outros sonhos não compensa a gente interpretar, não vale a pena. E aí é isso, como é que você vai saber, então, que aquela imagem remete ao domínio celeste? Aí a gente tem que entrar dentro do que ele diz que é a atividade da imaginação. Ele fala que a imaginação, ela cria uma trama. Então, de uma imagem vai para uma outra imagem, que vai para uma outra imagem, e aí o papel interpretar esse caminho é algo que a própria imaginação faz, que é a ideia de você voltar do fim para a origem. E aí o que fica fixo desse trajeto é o que é narrado. Então, se a gente, por exemplo, não fixou essa narrativa,
tipo, você acordou e esqueceu o seu sonho, não era do domínio celeste. Porque se você, para que fique fixo e tenha tido essa origem lá celeste, tem a imaginação ela refaz esse percurso até chegar lá à origem. E aí você tem tanto as coisas que vão explicar essa aproximação, que são o nosso temperamento, quanto essa ideia de remeter ao simbólico, né? Na verdade, ele não está dizendo remeter ao simbólico, mas é uma interpretação que a gente pode fazer mais contemporânea. Uhum. E aí ele vai falar assim, aquilo que fica das imagens é um símile. Então, não é a coisa mesma. Aquilo que se imprime na imaginação não é a própria coisa, mas é aquilo que o nosso corpo recebe. Então, isso vai depender do nosso temperamento, da nossa compleição. Ele fala aquilo que tende a se estabelecer na imaginativa é o que estiver ligado com aquela pessoa, com os seus, com a sua região ou com o seu clima. E aí... E quando você... Desculpa, Mari, é sobre esse fluxo do invisível ainda. Eu queria entender se um sonho que proveio do fluxo do invisível, ele já estava lá no fluxo do invisível, ele só um pouco se manifesta, e aí cabe à pessoa fazer essa cópia, fixar isso do jeito que for do temperamento dela. Quer dizer, o quanto desses sonhos já estavam, por assim dizer, numa certa alma do mundo, num intelecto superior, assim, do todo? Então, o fluxo do invisível é um lugar, não é um lugar, é um fluxo, né? Então, é uma conexão com a ciência do Criador. E aí ele fala que nessa ciência do Criador, passado, presente e futuro não se diferenciam. Então, por isso que são possíveis os sonhos premonitórios. Ó, respondi a pergunta, acabou a live. A gente está chegando no final, então é bom chegar a isso. Então, quer dizer, tudo está presente ao mesmo tempo para o intelecto divino, e eu vejo legal isso. Mas também chega a ser um determinismo? Chega a ter um destino, então? Se há premonição possível? Não, porque você precisa interpretar. E aí tem toda a tarefa dos intérpretes de sonhos, assim. O intérprete de sonho, ele precisa conhecer o temperamento da pessoa e aí tem uma coisa muito, muito mais interessante, que é assim, ele fala o seguinte, deixa eu achar aqui uma coisa muito legal. Esse recurso de volta da última imagem até a primeira imagem que foi recebida do fluxo, chama reminiscência, que é um percurso de interpretação da própria imaginação. Então, é a imaginação que faz esse caminho. E quando a gente está acordado, ou quando é um contexto de revelação, chama exegese. E a ideia é igual aquela história do rei Heráclio, né? A própria imaginação que é a chave que interpreta a imaginação. E aí ele vai falar o seguinte, que é necessário também a gente observar o momento em que se sonha. Então, os sonhos do meio da noite são marcados pelos vai-e-vens e pelos movimentos excessivos dos espectros. Por isso, são autênticos somente os sonhos que têm lugar no momento da alvorada, porque todos os vai-e-vens estão naquele instante em repouso e o movimento dos espectros já se apaziguou. E aí tem a interpretação mais mística do Henri Corbin. O homem voador, a gente precisa fazer essa experiência. A gente tem mais ou menos 4, 5 minutos para terminar a live. Então, se você quiser fechar e fazer... Tá. Então, tem essa relação do levante do sol com o aparecimento das imagens autênticas, né? Porque justamente, simbolicamente, o aparecimento do sol tem a ver com a individuação do ser humano. Então, a ideia é que as imagens que se manifestam, elas se manifestam de uma forma específica para cada um. E isso é muito a interpretação simbólica, né, mística do Ibn Sina, que é o fundamento do Islã, na verdade. Deus é um, mas ele é um para cada um. Então, as imagens que aparecem, elas são para cada pessoa que imagina. E aí, então, vamos fazer a experiência. É uma experiência que fica de trabalho e de exercício para quem estiver ouvindo, certo, Mari? Cara, na verdade, se vocês quiserem fazer agora, é uma meditação. Vamos lá.
E não é que eu inventei isso, tá? É assim, isso tá lá no texto. E depois tem outro texto que é algo que eu quero estudar mais no doutorado, assim, que é um texto que chama Vijnana Bhairava Tantra, que é um tantra, né? Que traz exatamente o mesmo argumento, a mesma experiência, mas enquanto prescrição, enquanto prática. E aqui o Ibn Legal. Sina está só descrevendo, mas é exatamente a mesma coisa. Então, a ideia é a Uhum. gente experimentar a imaginação para conceber a alma. Então, tá. Então, vou fazer com você, tá, Lori? E aí, quem quiser também faz. Então, senta aí confortavelmente, fecha um pouquinho seus olhos. Sério. Tô de olhos Fecha um fechados. pouquinho. E imagina como se você tivesse sido criado instantaneamente. Então, você está num cosmos, assim, no meio de um vazio, no espaço. Subitamente você apareceu ali. E aí imagina agora todas as suas extremidades afastadas. Você não consegue ver essas extremidades. Você não consegue tocá-las e elas não se tocam. Braços, pernas, todas as partes do corpo separadas. Você não ouve som nenhum e você ignora a existência de todos os seus membros. Ainda assim, você consegue estar ciente da existência da sua essência como uma coisa una, apesar de ignorar tudo aquilo. Uhum. E é isso, pode abrir os seus olhinhos. Uma presença. É muito, muito bom isso. Uma experiência etérea. É Mari, eu isso. temo que a gente vá cair em breve se a gente não encerrar adequadamente. Tá. Então, eu queria agradecer muito as suas explicações, a sua pesquisa é muito legal e eu gostei muito de poder participar dessa conversa com você aqui. Legal, Lori, obrigada. Obrigada a você, obrigada pessoal que ficou aqui pela Obrigado a todo troca, mundo que pela assistiu. presença. E obrigada ao coletivo Murutucu, ou seja, nós mesmos. Esse E vídeo vai para o YouTube e vai ficar na nossa página do Instagram. Quem sim, puder compartilhar e tudo mais, por favor, fique à vontade. sim, e aí só para complementar, né, o nosso coletivo tem esse objetivo de divulgar a pesquisa para além da universidade. Então, se alguém tem alguma pesquisa também que queira publicizar, né, conversa com a gente e Estamos aí a gente abertos. organiza. Esse é o nosso propósito. Legal. Então é isso, vamos encerrar, né? Obrigado mais Vamos. uma vez, Mário. Obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima. Até, gente. Obrigada. Beijos. O que que eu